Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre a escrita com e sem planejamento. Recentemente eu recebi um comentário num dos vídeos aqui do canal que dizia o seguinte: antes de escrever, tu coloca no papel a história do início ao fim, cena por cena? E aí a minha primeira resposta por lá foi: depende. Eu conversei um pouco com o autor da pergunta sobre essa questão da escrita com planejamento e sem, e no final eu percebi que isso era uma boa ideia para um vídeo, porque é um assunto que, no geral, interessa muito os escritores. Toda vez que tem pessoas que escrevem conversando, esse é um tópico que surge, né? O método de trabalho de cada um. E até mesmo pela internet, nos fóruns, você vai encontrar muita discussão sobre isso. Em inglês, essa é uma questão que é muito pautada pelo jogo de palavras planning e pantsing. Então você tem o planner, que é o autor planejador, e o pantser, que é o autor não planejador. Eu nunca encontrei uma tradução direta para esse termo, mas essa é uma palavra que vem da expressão to fly by the seat of my pants, que quer dizer mais ou menos voar tendo como assento a minha calça. Então, se traduz como fazer alguma coisa no susto, fazer sem ter muita ideia do que está acontecendo, meio no improviso. E aí eu acho que dá para a gente substituir aqui, pelo menos em nome da praticidade, o termo pantsing por improviso, improvisar. Apesar de eu achar que essa palavra não traduz totalmente o que o termo em inglês quer dizer. Eu realmente trabalho dos dois jeitos, eu estou sempre escrevendo e conforme a necessidade eu uso um ou outro método, com planejamento ou no improviso. E eu achei que em vídeo ficaria interessante eu contar um pouco das vantagens e desvantagens de cada uma dessas formas de escrever e algumas dicas e recursos que funcionam para mim, de acordo com a minha experiência. Então, não tem aqui nenhuma verdade absoluta, nada que vai funcionar de maneira infalível para todo mundo, mas de repente alguma coisa que funciona para mim ou que eu uso no meu trabalho para ajudar pode ser útil para você também. Bom, as vantagens da escrita de improviso. Para mim, a principal delas é a possibilidade de sentar para trabalhar no momento da inspiração, no momento em que surge a ideia. Você não precisa esperar para poder colocar tudo no papel e começar a pensar no que vem lá da frente e deixar essa empolgação inicial morrer. Você senta para trabalhar com um estado de espírito propício a gerar uma motivação maior. Então eu acho que essa é a principal vantagem do escritor impulsivo, do escritor que não se organiza e não analisa tudo friamente antes de começar a escrever. Outra vantagem é a possibilidade de encontrar soluções criativas, de fugir do óbvio. Você tem ali uma necessidade de preencher uma lacuna na história que surgiu de repente e não pode contar com um mapa, com alguma coisa que já foi trabalhada anteriormente, e você precisa sair com alguma coisa. E muitas vezes essa alguma coisa que surge ali no desespero de você manter a história andando, de tirar uma ideia do nada, vai funcionar muito bem dentro da história e é algo que você jamais conseguiria no contexto calmo ali do planejamento. Eu mesmo já passei por isso, existem vários exemplos aí, inclusive no cinema, de momentos em que o autor ou os atores tiveram que improvisar alguma coisa e isso ficou muito melhor do que o que estava planejado. E outra vantagem é que eu, enquanto autor, eu me entretenho muito mais durante a escrita de improviso do que na planejada. Isso porque a sensação de descoberta é minha também. Então você vai escrever sem saber muito bem o que vem adiante, vai ter o sentimento da surpresa e vai experimentar uma fração daquilo que o leitor vai experimentar na hora que ele tiver a história na mão. E a grande desvantagem que eu vejo nesse processo, que é o outro lado da moeda, é que você está mais sujeito a pausar o trabalho por conta do bloqueio criativo. É uma escrita no escuro, é um risco, uma aposta que se faz, e quando a gente faz uma aposta e ganha, é lindo, mas quando a gente perde também, é como saltar sem uma rede embaixo, sem um cabo, sem nada para segurar a gente pelo caminho. Então tem muitos autores que começam a escrever assim, perdem o fôlego criativo na metade do trabalho e simplesmente encostam a história esperando uma solução, esperando vir a tal ideia que poderia salvar a trama que ele já iniciou, e essa ideia pode nunca mais vir. Eu já passei por isso algumas vezes e corri atrás de dicas e desenvolvi algumas técnicas, algumas ferramentas que me ajudam muito durante a escrita de improviso. E esse é o assunto do vídeo da semana que vem, senão esse aqui vai ficar muito grande. Se você ainda não conhece, dá uma conferida na nossa série de exercícios de escrita criativa, tá aqui do lado. E aqui embaixo tem um link para o nosso site e redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.